Lição 5. A Bíblia é a mensagem de Deus para nós. Jeová nos deu um presente maravilhoso, a Bíblia. Esse presente é uma coleção de 66 livros menores. Mas você talvez se pergunte, de onde veio a Bíblia? Ela traz as ideias de quem? Para responder essas perguntas, vamos ver como a Bíblia chegou até nós. Ponto 1. Se homens escreveram a Bíblia, por que dizemos que ela é a palavra de Deus? A Bíblia foi escrita por uns 40 homens durante um período de 1.600 anos, começando em 1513 a.C. e indo até 98 d.C. Entre os escritores havia pastores, pescadores e reis, pessoas bem diferentes. Mesmo assim, todas as partes da Bíblia se completam. Como isso é possível? É possível porque a Bíblia vem de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13 diz: De fato, é por isso que também agradecemos a Deus incessantemente, porque quando receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus, que também atua em vocês, crentes. Aqueles homens não escreveram as ideias deles. Como diz 2 Pedro 1,21, eles falaram da parte de Deus, conforme eram ouvidos por Espírito Santo. A nota diz: Nota. Na lição 7, vamos aprender que o Espírito Santo é a força que Deus usa para fazer a vontade dele. Com seu Espírito Santo, Deus inspirou ou motivou aqueles homens a escrever os pensamentos dele. Ponto 2. Para quem Deus fez a Bíblia? Deus fez a Bíblia para pessoas de toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14,6 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Por isso, Deus fez questão de que a Bíblia estivesse disponível em mais línguas do que qualquer outro livro que já existiu. Quase todo mundo pode ler as boas notícias da Bíblia, não importa onde a pessoa mora ou a língua que ela fala. Ponto 3. Como Jeová protegeu a Bíblia? A Bíblia enfrentou desafios, mas nada ia impedir Jeová de transmitir sua mensagem. Por exemplo, a Bíblia foi escrita em materiais que não duravam muito. Então, como ela chegou até nós? Homens que amavam a Bíblia copiaram a palavra de Deus vez após vez com muito cuidado. Outro desafio foi que homens poderosos também tentaram destruir a Bíblia. Mas pessoas arriscaram a vida para proteger esse livro. É como Isaías 48 diz: A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aprenda mais. Descubra como Deus inspirou homens para escreverem a Bíblia, como ele a protegeu e o que ele fez para que toda a humanidade pudesse ler a sua palavra. Ponto 4. A Bíblia diz quem é o seu autor. Escute o áudio do vídeo. Quem é o autor da Bíblia? Trecho. Para encontrar todos os vídeos, artigos e áudios da lição 5, acesse a publicação Seja Feliz para Sempre, no jw.org. Quem é o autor da Bíblia? A Bíblia é uma coleção de 66 livros pequenos. Um homem chamado Moisés começou a escrever o primeiro desses livros há mais de 3.500 anos. Cerca de 40 homens escreveram os outros livros durante um período de 1.600 anos. Se homens escreveram a Bíblia, por que ela é chamada de Palavra de Deus? Pense nisso. Se um empresário quer enviar uma mensagem importante a alguém, ele pode pedir para um secretário escrever uma carta ou um e-mail. O empresário fala para o secretário a mensagem que quer enviar. E o secretário escreve o e-mail. Apesar de o secretário escrever o e-mail, o autor da mensagem é o empresário. Da mesma maneira, apesar de homens terem escrito a Bíblia, a mensagem não veio deles. Então, de onde veio a mensagem da Bíblia? A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus.
Deus usou seu poder para transmitir sua mensagem para a mente dos escritores da Bíblia. Como ele fez isso? Por exemplo, enquanto o profeta Daniel dormia, Deus fez com que ele tivesse sonhos. Outra maneira foi por meio de visões. Foi o que aconteceu no caso do profeta Ezequiel. Algumas vezes, Jeová Deus usou anjos para transmitir suas mensagens. Foi assim no caso do apóstolo João. Acha difícil acreditar que Jeová podia transmitir sua mensagem dessas maneiras? Pense um pouco. Hoje em dia, podemos nos comunicar com pessoas que estão muito longe de nós. E é até possível se comunicar com astronautas que estão lá no espaço. Se nós, humanos, podemos fazer isso, será que o nosso Criador, Deus, não poderia fazer coisas muito mais difíceis? Podemos confiar na Bíblia, porque a mensagem dela não vem de homens, mas sim do nosso amoroso Criador, Jeová Deus. 2 Timóteo 3,16 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça. Se foram homens que escreveram a Bíblia, por que ela é chamada de a Palavra de Deus? Você acha que dá para acreditar que Deus transmitiu os pensamentos dele para homens aqui na Terra? A legenda da imagem diz: um secretário pode escrever uma carta, mas a carta é do empresário. Da mesma forma, homens escreveram a Bíblia, mas sua mensagem veio de Deus. Ponto 5. A Bíblia sofreu muitos ataques, mas ela sobreviveu. Se a Bíblia é mesmo de Deus, então com certeza ele a protegeria. E ela sofreu muitos ataques. Por toda a história, homens poderosos tentaram destruir a palavra de Deus. Líderes religiosos não queriam que as pessoas lessem a Bíblia. Mesmo com essa perseguição, muitas pessoas arriscaram a vida para proteger esse livro. Vamos conhecer um homem que fez isso. Escute o áudio do vídeo. Eles amavam a Bíblia. Trecho: William Tyndale. Em outubro de 1536, William Tyndale foi levado da sua cela no castelo de Vilvoorde para o local onde seria executado. Ali havia um poste para ele. Tyndale foi acorrentado nesse poste, estrangulado até morrer, e teve o corpo queimado na frente de uma multidão. Qual seu crime? Tyndale lutou para reconciliar os ensinos da igreja com o que ele estudava na Bíblia. William Tyndale morreu com a sua fé intacta de que a Bíblia é a palavra de Deus. Inglaterra. William Tyndale foi a primeira pessoa a se empenhar em traduzir a Bíblia dos idiomas originais direto para o inglês. Tyndale nasceu no final do século XV. Ele nasceu na região de Gloucestershire, mas depois foi para Oxford e se tornou um padre. No século XV, havia muita resistência à ideia de fazer a palavra de Deus estar disponível para todas as pessoas. As pessoas ouviam a Bíblia em latim e os padres interpretavam para elas na igreja. E elas nunca tiveram acesso livre à Bíblia em si mesma. Tyndale não foi autorizado a traduzir a Bíblia na Inglaterra. Ele foi até o bispo de Londres para pedir permissão para traduzir o Novo Testamento direto do grego, o texto original, para o inglês. Mas ele não recebeu essa autorização. Londres, Inglaterra. A oposição contra a tradução da Bíblia era tão grande que mais tarde Tyndale escreveu que não era possível fazer isso em toda a Inglaterra. Então, com a ajuda de comerciantes que concordavam com ele, Tyndale fugiu para a Alemanha, onde seria mais fácil fazer a tradução em inglês do Novo Testamento. Em 1525, sua tradução estava terminada e pronta para impressão. A Biblioteca Britânica em Londres tem a resposta do que aconteceu depois.
A doutora Karen Limper-Hertz, curadora-chefe na biblioteca, vai nos ajudar a descobrir. Esse é o único exemplar da primeira edição do Novo Testamento de Tyndale, impresso em 1525 em Colônia, na Alemanha. O fragmento de Colônia é tudo o que se conhece da primeira edição do Novo Testamento de Tyndale. Só de ser um fragmento já mostra que era perigoso fazer isso. Depois de ter bebido muito, o impressor deixou escapar que estava imprimindo o Novo Testamento em inglês para alguém que se chamava William Tyndale. As autoridades descobriram e invadiram a gráfica. Ele e seus sócios fugiram, e isso é tudo que restou até hoje. Depois disso, eles foram para Worms. O fato de nem terem passado de Mateus indica que era muito perigoso fazer isso. A primeira tradução completa das escrituras gregas cristãs foi finalmente impressa em 1526 na cidade de Worms, na Alemanha. Cerca de 3.000 livros foram impressos. Antuérpia, Bélgica. Ao deixar a Alemanha, Tyndale foi para Antuérpia. Essa cidade agitada era ideal para Tyndale. As gráficas cresciam sem parar aqui. Um movimentado porto tornava fácil fazer os livros chegarem até a Inglaterra. O professor Guido Latre gentilmente se ofereceu para nos mostrar as ruas por onde Tyndale provavelmente passou quase 500 anos atrás. Ele viu que as pessoas aqui tinham... as pessoas comuns tinham acesso à Bíblia em holandês. E é claro que ele quis o mesmo para o seu povo na Inglaterra. Se você quisesse contrabandear muitas Bíblias para a Inglaterra, esse era o maior porto no norte da Europa. Você não consegue contrabandear facilmente uma quantidade grande de um livro grande. Então, pequenas folhas eram separadas e levadas para lugares como esse, para algum depósito subterrâneo. Essas pequenas folhas da Bíblia de Tyndale eram colocadas entre as folhas de outros livros maiores, que não eram proibidos. Em Londres, alguém ia ver e dizer: ali estão os livros que estão marcados. Eu vou dar uma olhada ali para encontrar as folhas soltas da Bíblia de Tyndale. Existiam cerca de 30.000 cópias da tradução de Tyndale disponíveis até a sua morte. Ele foi um grande homem, muito corajoso. Não podemos simplesmente desconsiderar o tempo que ele investiu e os riscos que ele correu. Vilvoorde, Bélgica. William Tyndale ficou preso aqui em Vilvoorde, no norte de Bruxelas. Enquanto definhava na prisão por mais de um ano, ele com certeza sabia que uma morte cruel e inevitável o aguardava. Tyndale é reconhecido por sua influência na língua inglesa. Mas seu trabalho foi mais do que ambição acadêmica. Tyndale amava a Bíblia. Talvez podemos dizer que ele tinha os mesmos sentimentos do salmista que disse sobre a palavra de Deus: como eu amo a tua lei. Apesar de intensa luta, a Bíblia e a sabedoria nela sobreviveu até hoje. Uma tradução exata do que foi escrito há muito tempo. É por isso que muitos têm tanto amor pela Bíblia. Você sente mais vontade de ler a Bíblia agora que sabe de tudo o que as pessoas fizeram para protegê-la? Por quê? O Salmo 119, 97 diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Porque muitas pessoas estavam dispostas a arriscar a vida para traduzir e distribuir a Bíblia. Ponto 6. Um livro para todas as pessoas. A Bíblia é o livro mais traduzido e distribuído que já existiu. Atos 10, 34 e 35 diz: em vista disso, Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu entendo claramente que Deus não é parcial, mas, em toda nação, ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Por que Deus quer que sua palavra seja traduzida e distribuída em tantas línguas? O que mais chama a sua atenção sobre a Bíblia? A legenda da imagem diz: quase 100% das pessoas no mundo podem ler a Bíblia numa língua que elas entendem. A Bíblia inteira, ou partes dela, está disponível em mais de 3.000 línguas. Mais ou menos 5 bilhões de Bíblias foram impressas, muito mais do que qualquer outro livro. Algumas pessoas dizem:
A Bíblia é só um livro antigo, escrito por homens. O que você acha disso? Que provas existem de que a Bíblia é a palavra de Deus? Resumo: a Bíblia é a palavra de Deus, e ele fez questão de que ela estivesse disponível para todas as pessoas. Revisão: quando a Bíblia diz que Deus inspirou homens para escreverem a Bíblia, o que isso quer dizer? O que mais chama a sua atenção sobre a tradução e distribuição da Bíblia? E o que você acha de a Bíblia ter sobrevivido a tantos ataques? Como você se sente ao saber de todo o esforço que Deus fez para transmitir a mensagem dele para você? Tente o seguinte: começar a ler a Bíblia todos os dias usando o quadro Comece sua leitura da Bíblia. Pense em outra ideia. Quer pesquisar mais? Leia sobre a história da Bíblia, desde os manuscritos mais antigos até as traduções de hoje. Leia Como a Bíblia chegou até nós, na Despertai de novembro de 2007. Veja como a Bíblia sobreviveu a 3 grandes perigos. Leia A incrível história de sobrevivência da Bíblia, na Sentinela número 4 de 2016. Veja os perigos que as pessoas enfrentaram para traduzir a Bíblia. De destruí-la. Até mesmo sua tradução foi proibida. E muitos que tentaram ler e entender ela eram punidos com a morte. Assista ao vídeo. Eles amavam a Bíblia. A Bíblia foi copiada e traduzida muitas vezes. Como você pode ter certeza de que a mensagem dela não mudou? Leia. A Bíblia foi alterada? No site jw.org. Fim da lição 5.